Sim, na verdade, Lucas, quando eu era criança, mesmo tendo vamos dizer, a mentalidade de criança, eu sempre tinha um discernimento de que eu devia estar onde que eu tô, sabe? Querendo ou não, uma hora ou outra eu ia vir. Porque eu sempre gostei, achei interessante o jeito que o pastor pregava, sempre tive interesse sobre os dons da revelação, que antigamente era muito praticado na igreja, entendeu? Eu falei até assim, hoje, né? Até hoje. Falei assim, mas como é que os pastores sabem disso? Eu já recebi uma revelação quando era criança. Sim. E por incrível que pareça, você que me conhece, quando eu era criança, eu queria ser pastor. Sim. Meu desejo era ser pastor. Daí minha conversão veio da seguinte: minha mãe divorciou, né? Do meu pai divorciou, não. Eles não eram casados, mas moravam juntos. Certo. Daí eles separaram e eu fui embora com minha mãe. Nessa época eu morava na cidadezinha chamada Nova Campina e eu fui embora com a minha mãe junto com meus avós, por parte de mãe, lá para uma roça perto de Campinas. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos quando eu fui para lá. Daí eu fui e, por influência dos meus avós, que eram cristãos, que tomavam conta de igreja, comecei a frequentar constantemente a igreja, comecei a gostar, comecei a ouvir o pastor e já tinha esse desejo de ir na igreja. Muitas das vezes é uma coisa muito importante. Você que tem filho evangélico, você que leva seu filho para a igreja, você fala, meu filho faz muita bagunça na igreja. Continue levando, não deixe seu filho em casa, porque eu, por uma experiência, eu tendo 11 anos, eu sempre gostei de ir para a igreja, achei muito interessante. E muitas das vezes as mães falam, meu filho dá muito trabalho, eu vou deixar ele com a avó. Vou lá para a igreja, não. Continue pelejando, porque através do seu filho assistir o culto, de ver aquilo, ele vai se interessando. Tá lá fazendo bagunça, mas tá no ambiente, na casa de Deus. Tá recebendo, entendeu? Então eu sempre gostei de ir. E foi o dia que eu aceitei Jesus foi num culto de criança. Sim. Tava todas as crianças lá, nós tudo brincando, teve o culto, teve aquelas coisas de comer que sempre tem nos cultos de criança. E daí chegou a hora do apelo de aceitar Jesus. Eu tinha 11 anos, lembro como se fosse hoje. Certo. Daí o pastor nem me perguntou, fala assim, quem quer aceitar Jesus? Daí falou direto pra mim, e aí, Luan, vai vir hoje? Eu falei, hoje não. Por quê? Porque eu gostava ainda de jogar um videogame, essas coisas, e eu pensava, nossa, tem que largar era o ministério disso. da Deus é Amor lá, né? Não, não era o ministério da Deus é Amor nessa época. Era um ministério que chamava Igreja Pentecostal Jesus é a Rocha Eterna. Certo. Que os meus avós congregavam na época. Sim. Só que é a mesma ideologia, praticamente igual. A doutrina mais tudo. Conservadora. Mais conservadora. Daí ele perguntou pra mim, Luan, vai querer vir hoje? Falei, nossa, eu pensei, balancei a cabeça, hoje não. Uma pergunta que me pegou. Porque o pastor sabia o desejo que eu tinha, mas daí ele perguntou pra mim, mas como que você vai ser um pastor, então, sendo que você não veio? Sim. Eu lembro até hoje, com 11 anos de idade, meu coração ardeu naquele momento. Falei assim, mas é verdade, se eu não começo, eu tenho que começar. Então foi naquele dia que eu fui. E naquela época eu me emocionei e aceitei Jesus. Foi naquele momento que eu tomei a decisão. Seus pais aceitaram também? Não, primeiro fui eu. Fui primeiro da minha casa. Minha mãe veio depois. Sim. Entendeu? Daí minha mãe até perguntou, Luan, você tem certeza? Porque é uma mudança de vida. Você querendo ou não, ela não querendo desencorajar, mas sim era um aviso. Sim. Falando assim, é uma mudança muito radical. Você tem 11 anos. Não vai falando, não, mãe, eu quero estar na igreja, eu quero continuar, porque eu quero ter uma vida ministerial. Sim. Então eu tenho que começar. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Se cumpra. Então esse foi o primeiro passo que eu dei para Jesus.